Meu nome é Admar Concon Filho, sou médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista e cirurgião bariátrico, cirurgião da obesidade mórbida. Olá, doutora Admar, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vamos direto ao assunto, para quem está em casa e quer saber sobre obesidade. O que é obesidade? Quando a pessoa está obesa? Perfeito. A obesidade, ela é uma doença, precisa ser entendido como uma doença. Existe uma alteração na composição corporal, onde há um excesso de tecido gorduroso. E esse excesso de tecido gorduroso, geralmente, é porque há um desequilíbrio entre a ingesta calórica e o gasto energético, o gasto de calorias, desse indivíduo ao longo dos anos. E quais os riscos? O que acontece com a pessoa que está ou está ficando obesa? A obesidade, ela pode levar a diversas complicações, a diversas comorbidades. Por exemplo, a hipertensão arterial, ela pode levar a uma alteração do colesterol e triglicérides, o que levaria à chamada síndrome metabólica, que é uma doença muito séria. Ela pode predispor ao aparecimento do diabetes mellitus tipo 2. Então, aquele paciente que não era diabético, ele ganha peso e por conta passa a ser diabético por conta da obesidade. A obesidade, por um excesso de carga desse sobrepeso, pode levar a alterações osteoarticulares, com dores nas costas, dores nos joelhos, dores nos pés, com dificuldade até para a deambulação. O que vai acontecendo com o metabolismo dessa pessoa? Ok, o paciente portador dessa doença, obesidade, onde ele tem um gasto energético menor do que o que ele ingere, a sua ingesta é maior, ele vai desenvolvendo esse acúmulo de gorduras ao longo do tempo. E esse acúmulo de gordura pode, uma vez que tem um acúmulo de gordura no fígado, provocar uma alteração no fígado, que é uma doença hepática chamada esteatose hepática. Essa doença no fígado pode levar até um problema de uma hepatite, chamado esteatohepatite. Esse aumento de gordura pode levar a alterações do colesterol e triglicérides e até obstrução das artérias, a aterosclerose, que com o passar dos anos, numa idade mais avançada, pode vir a ter problema de obstrução das artérias e levar até problemas de angina ou infarto, ou até problemas de derrames decorrente dessa obstrução arterial. Isso tudo decorrente da obesidade também. Nossa, então assim, tem inúmeros riscos, né? Uma outra complicação muito frequente da obesidade mórbida, uma obesidade mais avançada, é a apneia do sono. É aquele paciente que durante a noite ele ronca muito e por uma dificuldade até de respirar, por excesso de gordura que ele tem nas vias aéreas, ele faz uma parada na respiração durante a noite, chamada essa apneia do sono. Essa apneia é uma coisa grave, porque durante esse momento, esse paciente ele está oxigenando mal o sangue. E aí o seu cérebro está sendo mal oxigenado, o seu coração está sendo mal oxigenado. Então, é uma outra complicação muito grave da obesidade, a apneia do sono. Quais são os riscos dessa cirurgia? Quando ela é indicada para fazer? Quando a pessoa realmente sabe, não, eu preciso fazer uma cirurgia, não tem outro jeito. E como é que fica a vida desse paciente depois da cirurgia? O primeiro passo é procurar o seu endocrinologista, o seu médico com quem ele já vem tentando fazer o tratamento para emagrecer. E é o seu endocrinologista quem vai dizer se esse paciente tem ou não indicação para a cirurgia. Então nós só podemos operar esse paciente que tem obesidade por mais de 2 anos, um paciente que tentou o tratamento conservador, com medicações, com uma orientação alimentar e não conseguiu emagrecer, e o paciente que tem o chamado índice de massa corpórea com um valor acima de 40, ou o índice de massa corpórea de 35 até 40, mas tenha já doenças provocadas ou agravadas pela obesidade. O índice de massa corpórea é o peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Então, se nós temos um paciente que pesa 100 quilos, mas ele tem 2 metros de altura, 100 quilos para ele é normal.
Se nós temos um outro paciente que pesa 100 quilos e tem 1,5 m de altura, 100 quilos para ele já é muita coisa. Então, para nós, é importante essa relação entre o peso e a altura para calcularmos o índice de massa corpórea e daí sim poder saber se ele tem ou não a indicação para a cirurgia bariátrica. Entendi. E a vida depois dessa cirurgia, como fica? O paciente que vai para uma cirurgia bariátrica, ele tem que saber que mesmo fazendo a cirurgia bariátrica, que é uma ferramenta que ele vai ter para conseguir emagrecer, a cirurgia não faz milagre. Ele precisa se reeducar em todo sentido, na sua alimentação, na sua atividade física, no seu comportamento, e ele precisa saber que ele vai ter que fazer acompanhamento para o resto da vida. Ele vai ter que fazer acompanhamento com o seu cirurgião, com o seu endocrinologista, com a nutricionista, com a psicóloga, durante todo o período de emagrecimento que ele tem. Da parte do consultório, desde a consulta que ele chega aqui, até a parte de exames, para ele estar pronto para essa cirurgia, ele tem que passar então por uma série de profissionais. Exato. Esse paciente, ele também participa de uma reunião. Nessa reunião vai o paciente e vão os seus familiares também, onde todos os elementos da equipe vão apresentar, cada um falando sobre a sua parte, a sua função, para que ele entenda um pouco mais sobre a doença obesidade. Nessa reunião nós vamos explicar quais são os riscos e as complicações dessa doença chamada obesidade. Nós vamos mostrar por que uma doença clínica, a obesidade, hoje em dia e já há mais de 50 anos está se tratando como uma cirurgia no estômago, porque chegou-se a um tratamento cirúrgico para uma doença clínica. Nós vamos explicar a ele quais são todas as possíveis cirurgias que existem para a obesidade e o que nós fazemos. Vamos mostrar nessa reunião quais são as complicações dessas cirurgias, as complicações possíveis e como é que fica a vida de uma pessoa depois de uma cirurgia como essa. Depois de assistir essa reunião, e a gente só opera o paciente que tenha participado no mínimo de 2 reuniões, daí sim esse paciente vai poder estar sendo submetido a uma cirurgia. Além das indicações, se ele quer ou não, depende dele. Exatamente, ele assiste a reunião para ele entender um pouquinho mais sobre o assunto e é ele quem vai decidir, quero ou não quero fazer a cirurgia bariátrica. E é claro que o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele vai passar com o seu cardiologista, com o seu endocrinologista, vai passar com a psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga, mais próximo da cirurgia, ele vai passar com o fisioterapeuta para preparar o pulmão para uma cirurgia, vai passar com o anestesiologista para ver se realmente ele está em condições de ser submetido à cirurgia. E se todos esses profissionais concordarem com a indicação da cirurgia e concordarem que esse paciente tem condições para a cirurgia, daí sim ele será submetido. Ele está apto. Exatamente. Para finalizar a nossa entrevista, doutor, eu queria fazer uma pergunta assim que eu acho que é uma curiosidade geral. Então, a obesidade seria uma doença crônica? Exatamente. Por isso que precisa fazer esse acompanhamento, por isso que tem que ter essa mudança de comportamento na sua alimentação, por isso que tem que ter atividade física sempre. Muito obrigada, então, doutor Concon, por todas as informações e até a próxima. Até a próxima, estamos a